Agora, pela Web Rádio Fluminense, a opinião e as informações do nosso tricolor. No ar, Tricolores no Volante. Fala, melhor e mais bonita torcida do mundo, a torcida do Fluminense Futebol Clube. Meu nome é Gustavo Assis e está começando mais um Tricolores no Volante. Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril de 2021, início de uma semana. A semana começa hoje, uma semana que vai ser de fortes emoções para o Fluminense, como foi a semana passada. Então vamos às principais notícias do Flusão que ocorreram ontem, principalmente ontem, domingo, né? A principal notícia é a vitória do Fluminense. O Fluminense entrou em campo ontem pelo Campeonato Carioca com um time, eu não diria nem que de reservas, né? Porque tem muito jogador ali que tem potencial para ser titular, mas chegou agora e tal. Mas entrou com esse time praticamente misto, né? Alguns vão dizer que é somente reservas. O único titular de fato foi o goleiro Marcos Felipe. E ganhou com a autoridade do Madureira por 4-1. Fez essa vitória no segundo tempo, porque o primeiro tempo o Fluminense não jogou muita bola, muito devido ao meio-campo, Hudson e o Wellington. Tinha que ter um volante ali de mais movimentação, como o Iago Felipe ou o Martinelli, né? O Hudson e o Wellington são mais fixos, são mais de combate e não de criação, armação. Então o Fluminense teve muita dificuldade no primeiro tempo. Tomou 1-0 e no segundo buscou a virada. E não buscou a virada antes das mudanças do Roger, não. Começou a virada quando ainda estava com os dois volantes. Começou primeiro no lançamento do Casares pro Abel Hernandes. Ele não alcançaria a bola, seria domínio total do zagueiro, mas o jogador foi lá, se esforçou, tomou do zagueiro e sofreu um pênalti. Depois um gol de oportunismo do Raul Bobadilla. Depois teve as mudanças, o Ganso entrou e mudou a cara do time praticamente. Ele fez um gol de cabeça numa jogada criada por ele e depois ele deu assistência para um golaço do Gabriel Teixeira. É isso aí, o Fluminense ganhou de 4-1 com uma certa autoridade a partir principalmente do segundo tempo. Então, com isso, o Fluminense já se garantiu na segunda posição da Taça Guanabara e irá jogar as semifinais com vantagem de 2 resultados iguais. É isso aí. O Ganso, inclusive, após o jogo, deu uma declaração dizendo que ele sabe como ser aproveitado, como jogar, é só dar oportunidade para ele. Ele deu essa declaração. Eu até concordo, porque o Ganso esse ano tá jogando muito bem as partidas que ele... A maioria das partidas que ele jogou, ele foi bem. Já fez o terceiro gol dele. Ontem fez uma assistência também. Então ele tá mostrando que tá com um pouco mais de vontade do que vinha mostrando anteriormente, né? As semifinais então ficaram Fluminense versus Portuguesa, Flamengo versus Volta Redonda. Volta Redonda de líder caiu para quarto, Fluminense conseguiu chegar a segundo e a Portuguesa ficou em terceiro. Fluminense e Flamengo vão entrar nessas semifinais com a vantagem do empate. A gente se livrou de pegar um Flamengo na semifinal, que é muito bom, pega o Flamengo somente na final, ou quem sabe Volta Redonda dá uma pancada neles, elimina eles antes no meio do caminho e a gente pega o Voltaço na final, como foi em 2005, né? O Fluminense também divulgou ontem a programação para a semana. Uma semana que vai ter uma viagem desgastante para a Colômbia e o Fluminense viaja para a Colômbia hoje, né? Hoje vai fazer um treino de manhã agora no CT para regeneração. Os jogadores que não entrarem em campo também vão participar de um treino físico, algo do tipo. E à tarde viaja para Bogotá, onde enfrenta na quarta-feira a equipe colombiana, né, o Júnior Barranquilla. E depois volta ao Rio de Janeiro já no dia seguinte, na quinta-feira. E depois, no domingo, tem a semifinal do Carioca contra a Portuguesa, o primeiro jogo da semifinal, né? E na semana seguinte vai ser o mesmo planejamento, deve ser o mesmo planejamento de novo, porque vai ter uma outra viagem para a Colômbia para agora enfrentar o Santa Fé. É isso aí, eu vou passando agora
para o volante do Thiago Caruso, que está estreando hoje aqui no Tricolores do Volante, que ele vai opinar e comentar essas notícias. É isso aí. Antes, olha, não esquece não. Quem tem Apple Store, quem tem iPhone Apple Store, quem tem Android Play Store, vamos lá e vamos baixar o aplicativo da Web Rádio Fluminense, a rádio que só toca Fluminense. É isso aí, Thiago Caruso, tá contigo. Valeu, Guga. Obrigado. Salve, salve, amigos e amigas da Web Rádio Fluminense. Meu nome é Thiago Caruso e vamos aqui comentar as principais notícias do Fluminense. Ontem o Fluminense venceu o Madureira 4-1, né, pela última rodada da fase de classificação da Taça Guanabara. O Fluminense acabou na segunda posição com 21 pontos. O jogo em si, né, o Fluminense no primeiro tempo muito ruim. Eu achei o Fluminense um pouco mal escalado, com o Wellington e o Hudson, que fazem a mesma função, deixando o Fluminense muito lento na saída de bola, deixando o Casares sobrecarregado para municiar o Luca, o Abel e o Bobadilha, né? O Bobadilha chegou a criar uma chance quando recebeu do Casares, mas acabou chutando para fora. E o Madureira fez 1-0, né? Numa pichotada do Hudson, que sinceramente foi muito mal, jogou muito mal. E teve ainda a chance, né, de fazer o segundo gol, né, quando ele ganhou do Matheus Ferraz na bola aérea, e depois deu um belo corte no Manuel, e por sorte do Fluminense ele acabou chutando para fora e consequentemente ele acabou até se lesionando, o atacante Luiz Paulo do Madureira. No segundo tempo o Roger não fez modificações, mas adiantou as linhas do Fluminense, né? E o Fluminense conseguiu empate através de um mérito total do Abel Hernandes, que acreditou na jogada, conseguiu ali enganar o zagueiro, sofreu o pênalti, bateu e fez o gol do empate, né? No segundo tempo, um escanteio, a bola foi tirada pela zaga do Madureira, o Samuel chutou de primeira, o goleiro do Madureira soltou e o Bobadilha, bem colocado, acabou fazendo o gol da virada, 2-1. Né? Depois o Roger fez modificações no time, em especial o Ganso e o Biel Teixeira, né, que deram outra cara também na parte ofensiva do Flu. Gabriel puxando muitos contra-ataques, muito bem, imprimindo velocidade. E o terceiro gol saiu num cruzamento do Danilo Barcelos, onde o Ganso fez de cabeça um bonito gol, 3-1. Né? E ainda coube um gol do Gabriel Teixeira através de uma assistência do Ganso, que acabou finalizando o placar 4-1 Fluminense no Maracanã ontem à noite, ontem de dia, né? E após o jogo, o meia Paulo Henrique Ganso, né, declarou que sabe o que pode oferecer o Fluminense, né? O Roger Machado também comentou na sua entrevista coletiva que o Ganso pediu ao treinador que tivesse mais oportunidades para jogar. Eu acho que ninguém discute a qualidade técnica do Paulo Henrique Ganso, né? Tecnicamente ele é diferenciado, agora ele precisa querer jogar, ele precisa querer provar não só para a torcida ou para a diretoria que paga o seu salário, mas acho que para ele mesmo, que ele pode voltar a ser aquele cara que foi no início da sua carreira. Né? Tecnicamente ninguém discute. Então eu acho que o Ganso tem que usar aí essa assistência, esse gol que ele fez hoje, né? Ontem, né? Para que possa se motivar, possa querer mais, possa querer voltar a brigar pela vaga de titular com o Nenê. Eu acho que o Ganso tem totais condições, mas eu acho que depende muito dele e somente dele. Se ele se motivar, o Fluminense vai ter muito a ganhar. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Bem, na semifinal o Fluminense vai encarar a Portuguesa, né? Fluminense que foi o segundo colocado da Taça Guanabara, Portuguesa que foi em terceiro. Na fase de classificação, a Portuguesa venceu o Fluminense por 3-1, né? Mas agora a semifinal é um outro jogo, né? O Fluminense, quando perdeu, estava jogando ainda com um time de garotos, né? Mas a Portuguesa é um bom time, merece respeito, tem um timezinho bem montado. Mas eu acho que o Fluminense ainda tem a vantagem do empate, tem totais condições de avançar a fase final,
Eu creio até que, como tem esses 2 jogos da Libertadores entre esse jogo da semifinal, eu creio até que o Roger deva escalar um time alternativo, né? Ao que, ao meu ver, a prioridade está certo, a prioridade é a Taça Libertadores. Bem, o Fluminense divulgou o seu planejamento da semana, né? O Fluminense treina amanhã, os jogadores que não enfrentaram o Madureira treinam amanhã e na parte da tarde vão viajar para Bogotá, né? Para o jogo contra o Santa Fé na quarta-feira. Jogo válido pela segunda rodada do Grupo D da fase da classificação da Libertadores. Né? Após o jogo, o Fluminense retorna na quinta-feira para o Rio. Né? Aí muda o foco para a semifinal do Campeonato Carioca, onde enfrenta a Portuguesa no próximo domingo. Né? E eu acredito que aí o Roger possa poupar novamente, né, os principais titulares, visando o jogo da outra quarta contra o Júnior Barranquilla, né, que aí já seria a terceira rodada da fase de Libertadores. Lembrando que hoje teve, pela fase de playoffs do Campeonato Colombiano, teve um duelo Santa Fé e Júnior, né? O Júnior venceu o Santa Fé por 3-1, jogando com 1 a menos desde os 19 minutos do segundo tempo. Né? Então o Fluminense vai se preparar aí. Eu acredito que o Roger já esteja estudando os pontos fortes, os pontos fracos do Santa Fé, para que o Fluminense consiga, ao menos nessa viagem, trazer os 3 pontos, que seriam importantíssimos, já visando uma projeção para uma classificação para as oitavas de final da Taça Libertadores. E acho que tá certo quanto ao Campeonato Carioca. Não tem por que escalar os principais jogadores. O principal foco é a Libertadores. Então acho que o Fluminense ainda tendo a vantagem do empate, o Fluminense eu acho que consegue uma boa semana aí de notícias positivas pro torcedor tricolor, né? Vou terminando por aqui, agradeço ao Dedéu Nelei pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado, e lembrando que eu estou toda terça-feira no canal Flu News, no programa Mesa Redonda, a partir das 20 horas, conto sempre com o apoio de vocês, podem fazer elogios, críticas, perguntas, que a gente está sempre disposto a atender a todos com o maior carinho, com o maior respeito. Saudações a todos, muito obrigado.